Vamos lá, galera. Chegamos agora para o sétimo módulo e eu tenho certeza que você está animado porque esse módulo nós vamos falar sobre investimento. Pois é, bem, tudo que eu queria ouvir é sobre investir porque eu queria saber como investir, como aplicar meu dinheiro, como fazer ele crescer, como construir minha liberdade. Ok, eu também quero isso. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa extremamente importante. Essa parte de investimento, ele é o menos importante de todo o curso. Mas como assim? Bem, imagina, essa é a parte mais importante. Não, isso não é o mais importante. O mais importante que você aprendeu até agora. O mais importante foi mentalidade. O mais importante foi padrão de vida correto. O mais importante foi corrigir as suas dívidas. A mentalidade, como eu falei para vocês, é o início de tudo. Se você não corrigir a sua mentalidade, se você não corrigir a sua cabeça, você continuar agindo da mesma forma, continuando com as mesmas crenças, nada vai mudar na sua vida. Nada. E se você tem mentalidade errada, todas as outras coisas você também vai continuar fazendo errado. Padrão de vida errado, dívidas erradas, investimento na forma errada, tudo vai ser errado se você não vai corrigir a sua mentalidade. Por isso que o primeiro módulo que a gente conversa no curso é a mentalidade. O segundo módulo que a gente falou, o segundo passo era padrão de vida correto. Você precisa ter o padrão de vida correto, o padrão de vida onde você gasta menos do que você ganha. Tem que cortar na carne. Tem que diminuir até o ponto que vai sobrar dinheiro todo mês. Porque se não sobra dinheiro, como eu vou ensinar você a investir? Você vai investir exatamente que dinheiro? Que você não tem, que não sobra? Ou você vai começar a investir, daqui a pouco você precisa do dinheiro para pagar contas atrasadas? Por isso que o segundo pilar, ele é padrão de vida correto. Então tem que corrigir o seu padrão de vida. Se você não corrigiu ele, você tem que trabalhar em cima disso. Preencher a planilha. Não tem como avançar para essa parte do curso sem ter a planilha preenchida. E a planilha leva tempo para preencher. Por quê? Porque no começo você não sabe nem como usar ela direito, nem tem todos os dados, esquece de colocar coisas, até que você acostuma. Mas eu garanto para você que no momento que você vai ter a planilha preenchida, isso vai ser uma mapa de mina para você, saber exatamente onde você está, para onde você está indo. Quando eu faço mentoria com pessoas, a planilha é uma das partes mais importantes. Enquanto a gente não termina a arrumar essa planilha completa, que realmente mostra a verdadeira realidade da pessoa, a gente não progride para nada, não progride para investimento, para nada. Por quê? Porque enquanto você não sabe onde você está, a gente não pode ter um mapa para onde a gente quer ir. Por isso que essa parte de preencher a planilha, ela é obrigatória. Você precisa dedicar tempo até que você vai preencher ela corretamente. Então, primeiro corrigindo a mentalidade. Depois, a gente corrige simplesmente nosso padrão de vida, preenchendo a planilha, ok? Tem que sobrar dinheiro no final do mês. Se você ainda não consegue sobrar dinheiro, de novo, esse módulo agora de investimento não é para você. De novo, vai ser uma ilusão. Eu vou te ensinar como investir, mas não vai significar nada. Você vai saber, mas não vai ter realmente como colocar na prática nada que você fez. E o mais importante é que conhecimento ele tem que ser colocado em prática. Não adianta você aprender todas as coisas sem colocar. Isso é pior do que aquele que não sabe nada. Por quê? Porque você sabe as coisas e não coloca em prática, isso é extremamente frustrante. Então, tem que preencher corretamente a planilha, tem que saber como você está e tem que ter um padrão de vida mais baixo do que você ganha. Tem que sobrar dinheiro todos os meses. E agora, no terceiro pilar, sair das dívidas. Tem que usar o método tudo ou nada para sair das dívidas. Corrigir essa parte. Não tem como progredir se você tem dívidas ativas. Se você tem dívidas passivas, que a gente conversou, beleza. Dívidas passivas, tipo contas, financiamento, que você está pagando todo mês certinho, tranquilo. Podemos partir para investimento. Mas, se você tem dívidas ativas que estão crescendo e você ainda não quitou eles, não sanou esse vazamento de dinheiro de sua vida através das dívidas dos juros abusivos, de novo, não vai adiantar investir. Por quê? Porque nunca os investimentos vão render quanto você está pagando de juros abusivos, juros altos. Sempre as dívidas vai ser juros mais altos. Por isso que só podemos ensinar realmente investimento, você só pode progredir nesse sétimo módulo depois que você resolver os três. Se ainda não está resolvendo os três, se por acaso você pulou, acelerou, não, eu queria chegar para a parte de investimento, esquece. O problema de 99% dos brasileiros não é investimento. As pessoas acham que é o investimento, mas não é. É os primeiros três pilares: mentalidade, padrão de vida, dívidas. Especialmente o padrão de vida que leva essa parte de dívidas. Então, corrige essa parte. Corrige ter padrão de vida correta. Corrige que realmente está sobrando dinheiro todo mês. Que a família está envolvida. Que ele sabe exatamente qual é o objetivo para longo prazo para construir toda essa parte da liberdade financeira. Beleza?
Eu quero que seja claro, o curso, como eu sempre falei para vocês, esse não é curso teórico, esse não é curso que você vai passar, que legal, aprendi algumas coisinhas, legal. Não. Esse curso que se você vai aplicar ele passo após passo, vai ajudar você a mudar a sua vida. Mas ele só vai ajudar você a mudar a sua vida se você vai fazer a sua parte. Se você vai colocar em prática aquilo que eu estou te ensinando. Claro para você esse ponto? Senão, estamos perdendo tempo. Eu e você. Você está perdendo tempo assistindo um vídeo que você não vai colocar em prática e eu perdendo tempo gravando vídeos e horas de estudo que também você não vai colocar em prática. Então, agora que nós estamos entrando para investimento, esses 3 pilares têm que estar em ordem. Combinado? Ok, agora a gente está entrando na parte de investimento, construção da liberdade financeira. O que é liberdade financeira, na verdade? O que significa se tornar rico? Muitas vezes, como eu falei, as pessoas têm uma imagem errada da palavra rico. Eles pensam que rico é aquele que tem aviões, aquele que... Não. Rico é alguém, presta atenção à definição de rico e liberdade financeira. Rico, ou alguém que tem liberdade financeira, é alguém que tem fontes de renda passivas. O que são fontes de renda passiva? Fontes de renda que não dependem do seu trabalho, não dependem da sua produção. Tipo juros bancários, tipo royalties, aluguéis, todas essas fontes de renda passivas. No dia que você vai ter essas fontes de renda, você vai construir eles e eles vai ser, essa renda passiva desses investimentos vai ser maior que seu padrão de vida. Esse é o dia que você construiu sua liberdade financeira. Porque nunca mais na vida você vai precisar trabalhar por dinheiro. Você vai trabalhar por N motivos, mas não mais por dinheiro. Por quê? Porque você já tem fonte de renda que paga seu padrão de vida. E a partir desse momento, quando você tem liberdade financeira, você vai poder viver do jeito que você acha certo. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o dinheiro não é a coisa mais importante. Para mim, eu queria mais ficar com meus filhos, queria mais viajar, essas coisas que eu quero. Perfeito. Mas para isso você precisa ter liberdade financeira. Porque quando você tiver essa liberdade financeira, você vai poder dedicar quanto tempo você quiser para ficar com seus filhos, você vai poder viajar quanto você quiser. Liberdade financeira, lembra, te dá a possibilidade de viver os seus valores e não mais as suas possibilidades. E esse que eu quero que vocês aprendam como construir a liberdade financeira de vocês. O que eu vou ensinar vocês agora são 3 maneiras onde eu construí a minha liberdade financeira ao longo dos anos. Agora, obviamente que tem outras maneiras e outros métodos e outras aplicações que você pode também construir a sua liberdade financeira com eles, ok? Mas eu vou ensinar vocês exatamente as formas que eu fiz na minha vida. Eu gosto, vocês sabem que eu sempre ensino o que eu fiz na prática. Eu não gosto de ensinamento na teoria das coisas. Eu gosto sempre de ensinar o que eu fiz na prática, o que eu realmente tinha resultados. Por isso que o curso, como eu já falei para vocês, ele vai ser curso prático. Ele vai ser a minha experiência de vida, tudo que eu fiz, tudo que deu certo, tudo que deu errado na minha vida, eu ensino nesse curso. Para quê? Para você realmente vai ter os resultados que você quer para ter a sua liberdade financeira, ok? 3 maneiras que nós vamos aprender. O primeiro, o mais fácil de tudo, é viver de aplicações financeiras. Viver de juros bancários, ok? Os juros bancários para pessoas endividadas, eles são os mais altos do mundo e agora, como estamos agora em 2021, estamos com taxa Selic mais baixa, então os juros bancários são muito mais baixos do que antigamente, especialmente a Selic. Então, por isso que nós vamos precisar aprender como lidar com taxa Selic baixa e qual é o investimento da renda fixa que nós podemos usar ela, ok? A taxa Selic, que eu falei, para quem não sabe, é a taxa principal do Brasil, ok? Podemos chamar ela a mãe de todas as taxas. Essa é a taxa que o Banco Central ele define que seria a taxa básica de todos os juros no Brasil. Então, a partir dessa taxa Selic, que o Banco Central define uma vez a cada 45 dias, ele faz reunião de cupom e define quanto vai ser a taxa Selic, todos os outros juros que existem no mercado, todos os juros bancários, financiamento, empréstimo, tudo é baseado nessa taxa Selic. Se a taxa Selic vai subir, todos os outros empréstimos, todos os outros juros no mercado vai subir. Se a taxa Selic cai, também os outros têm a tendência de cair. Perfeito? Então, sempre lembra que a taxa Selic é a mãe de todas as taxas, ela que define como vai ser a taxa no mercado. Ok. Agora, hoje, para vocês entenderem, a taxa Selic está por volta de 2 a 3%. Muito depende de que época você está vendo esse vídeo. A tendência dela é subir um pouquinho ao longo do tempo. Então, não dá para construir liberdade financeira investindo nela igual a gente podia fazer antigamente. Porém, nós temos outra aplicação da renda fixa, que é a irmã da Selic, que chama IPCA. Esse é outro título do Tesouro Direto, que ele serve sim
para investimento de longo prazo e serve sim para ajudar vocês para construir a sua liberdade financeira. Agora deixa eu falar para vocês uma coisa interessante. A taxa Selic, inflação, todos esses índices que a gente falou, eu quero que vocês entendam alguma regra da macroeconomia. Tudo na vida é cíclico. Eu quero que vocês entendam isso. Tudo vai subir, descer, tudo acontece em ciclos. Às vezes ciclos mais demorados, ciclos mais lentos, mais rápidos, mas tudo isso é um ciclo na vida. Então, isso é uma sabedoria que eu estou passando para vocês, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa regra de ciclos e pensam que o que vai acontecer agora vai ser para sempre e nada vai mudar, sempre vai ser assim, sempre vai ser baixo, sempre vai ser alto, sempre vai ser... Não. O tempo todo, isso nós temos em ciclos. Eu quero que vocês lembrem que tem épocas que o Selic estava muito para baixo, depois época que ela estava para alta, depois ela caiu, de novo subia, caiu. Estamos agora, provavelmente, em um momento onde a taxa Selic ela vai ser baixa e subindo um pouco por muito tempo. Por quê? Porque o Brasil está entrando por uma nova era. Então, se o Brasil durante muitos anos, durante 30 anos, era sempre um país de pessoas que ganhavam renda da poupança, da Selic, isso acabou. Nós estamos entrando para um mundo de países desenvolvidos, onde a taxa básica do mercado é taxa baixa. No Brasil, a taxa é 2, 3%, ok? Mas tem países, por exemplo, que a taxa é 0,25%, tem países que até a taxa às vezes 0%. Quer dizer que a tendência do mundo é ter taxas baixas o tempo todo, ok? Só para vocês entenderem. Mas como eu falei para vocês que tudo é cíclico, nós estamos agora em ciclo de baixo, mas nada impede que daqui a um tempo esse ciclo vai mudar. Ele não vai mudar, eu acredito que nunca vai voltar para os patamares anteriores, onde a gente tinha taxa Selic de 10, 12, 14%, isso eu acredito não vai voltar mais, mas nós estamos agora em 2, mas a tendência pode subir um pouco, subir para 2, 3, 4, mas mais ou menos ficar nesse patamar, ok? O grande investidor, o grande empreendedor, ele realmente entende esses ciclos e ele trabalha apesar desses ciclos. Ele sabe quanto está ciclo de baixo, quanto está ciclo de alta e exatamente o que fazer nesses momentos. Por que eu estou falando isso para você? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre investimento curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você vai entender que talvez é muito bom, algum investimento é muito bom para curto prazo, mas ela não é tão boa para longo prazo, por exemplo. Por isso que você vai ter que saber exatamente qual é o melhor investimento para aquele momento, em ciclo de altos, em ciclo de baixo. Então, a maneira mais simples para construir a sua liberdade financeira, como eu falei, é através de juros bancários. Ela talvez não é mais eficiente, obviamente, porque nós estamos com ciclo de baixo, então juros baixos, mas de uma maneira talvez mais simples para todo mundo entender como a gente faz isso. Os juros bancários, daqui para pouco a gente vai falar exatamente como conquistar isso. A segunda maneira que a gente vai falar é viver de imóveis. Normalmente, quando eu falo de imóveis, as pessoas sempre pensam em questão de viver de aluguéis. Eu não recomendo isso. Para quem me conhece sabe que eu não gosto dessas habilidades de viver de aluguel. Acho que não vale a pena, ok? O que eu recomendo é ganhar dinheiro construindo liberdade financeira através de imóveis é na compra e venda de imóveis e fazendo lucro e aumentando cada vez mais o seu capital, o seu patrimônio, ok? E aí esse capital, esse patrimônio, colocar em outras coisas que vai te render juros melhor. A terceira maneira é fazer parte de uma empresa, por exemplo, de marketing de rede. Também eu vou explicar exatamente os motivos porque eu considero isso um ótimo investimento, ótima maneira para construir a sua liberdade financeira. Até agora eu falei as 3 maneiras e nós vamos trabalhar em cima desses 3 para você conquistar em uma delas, ou se você quiser, você pode conquistar em uma delas, ou 2 delas, ou como os 3, igual que eu já fiz na minha vida, ok? Conforme você tiver fontes de renda, obviamente sua renda vai aumentar e também a segurança e a velocidade de suas conquistas automaticamente aumenta junto. Então vamos começar. A primeira maneira que eu falei para vocês é sobre juros bancários. Ela é o mais simples, mas não quer dizer que ela é mais rápida para conseguir, justamente porque estamos agora em ciclo de baixo. Mas talvez essa é a forma mais simples de fazer, botar seu dinheiro e esperar que ele vai ter os rendimentos dele, ok? Então vamos entender como funciona a fórmula para construir liberdade financeira como investimento bancário. A fórmula é quando você tiver, presta atenção à conta, 250 vezes o seu padrão de vida. Vamos lá. Quanto eu preciso para ter a minha liberdade financeira? A conta é isso. Padrão de vida seu. Eu gasto R$5.000 por mês. Eu preciso de R$5.000 para viver. Perfeito. Versus 250, ok? Nessa parte.
E quando você vai ter esse valor através dos juros bancários, talvez nós vamos precisar temperar um pouquinho essa carteira para aproveitar mais os rendimentos, você vai sim construir a sua liberdade financeira através de juros bancários. Por que a gente calcula 250 vezes do seu padrão de vida? Porque a gente vai calcular que você vai viver mais ou menos, vai conseguir rentabilidade de 0,4% ao mês desse valor. Podemos conseguir mais? Podemos. Como, por exemplo, com fundos imobiliários, você consegue tirar 6%, você consegue tirar 0,5%, 0,6%, 0,7% até. Então, consegue tirar muito mais. Nós vamos pegar uma programação simples, quer dizer, padrão de vida versus 250, você vai ter o valor, e a partir desse valor você vai extrair dele, você vai viver, na época quando você vai decidir que agora você quer viver de renda, você vai trabalhar em cima de 0,4, ok? Obviamente, se você vai ter investimento melhor, seu dinheiro rende melhor, você vai poder tirar 0,5, 0,6 e automaticamente você vai poder ter padrão de vida ou mais altos ou tirar apenas um parte e deixar um parte maior para crescer, para deixar esse valor crescer mais. Ok, então, por exemplo, como eu falei, você vai viver como parte desse valor. Então, você tem a montanha do dinheiro e você vai retirar dela 0,4. Sempre importante que você não retira mais, você sempre deixa o principal, porque o principal tem que continuar valorizando para você não perder para a inflação, para você não diminuir a quantia que você tem ao longo dos anos, ok? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que seu padrão de vida é 5 mil reais, certo? 5 mil reais que você precisa viver. Se a gente está falando de 250 vezes de 5 mil, estamos falando que você vai precisar juntar 1.250.000. Se você juntou 1.250.000 e está vivendo de 0,4 de rentabilidade, você vai colocar esse 1.250.000 em lugar onde você pode ter retirada de 0,4% ao mês, você vai ter 5 mil reais retirando todo mês. Então você vai tirar esses 5 mil reais apenas dos seus juros que você recebe e vai deixar a inflação continuar trabalhando em cima do seu valor. Então seu valor vai continuar valorizando e crescendo ao longo dos anos. Então você vai viver com esses 5 mil por mês. Então praticamente você garantiu nessa forma a sua liberdade financeira. Presta atenção, vamos aprender uma coisa extremamente importante no mundo dos investimentos. Você tem que saber a diferença entre valor nominal e valor real, ok? O que isso quer dizer? Bem, vamos lá. Quando a gente fala valor nominal, vamos tentar lembrar isso de uma forma simples. Quando você fala de alguém, esse cara só tem nome. Ou se você fala de uma marca de roupa, essa marca só tem nome. O que você quer dizer nisso? Você quer dizer que ela não tem muito valor, entendeu? Que ela parece uma coisa, mas na verdade ela não é. Perfeito. O valor nominal para investimento é a mesma coisa. Valor nominal quer dizer que não tem muito valor. O que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre investimento, que isso é o valor nominal, quer dizer antes de tirar inflação. Quando você tem qualquer investimento e você ainda não tirou a inflação, esse investimento não tem muito valor. Porque o valor que você está vendo, esse valor nominal, não quer dizer muita coisa. Porque se a inflação é alta, ela vai correr maior parte desse investimento, dessa aplicação, desses juros, e às vezes vai ser até maior do que os próprios juros que você está recebendo. Por isso que qualquer investimento hoje, você sempre tem que olhar para valor real e não nominal. Por exemplo, dou para você um exemplo clássico, se a gente está falando que a poupança paga por volta de 1,4%, depende de novo da época que você está vendo, isso parece pouco, mas isso é muito pior se eu vou falar para vocês que você tem que descontar 4% de inflação ainda. Aí você entende que esse valor nem nominal é péssimo. Por isso que eu falo que sempre tem que saber o valor real de qualquer investimento que você faz. Então vamos falar da inflação. Eu quero que vocês entendam esse poder da inflação de destruir os seus investimentos e destruir, na verdade, todo o seu padrão de vida, ok? A inflação, quando você olha para ela anual, mensal, anual, muitas vezes ela parece inofensiva. É 2%, bem, 3%, não muda muita coisa. Porém, quando você olha para 10 anos para frente, 20 anos para frente, a inflação vira um monstro. Eu vou dar para você um exemplo simples. Quando eu cheguei para o Brasil 20 anos atrás, o preço de pãozinhos custava 5 centavos. Pãozinho, pão francês, depende de que estado você está. 5 centavos. Hoje, 20 anos depois, você não compra menos de 50, 60, 70, 80 centavos. Quer dizer que ela virou, se vocês pensam, ela está 10 vezes, 15 vezes mais caro do que ela estava. Quando eu cheguei para o Brasil, eu lembro que eu ainda nem tinha carro, entendeu? Mas eu vi o preço de álcool era 45 centavos o litro.
Hoje estamos falando acima de R$3. Compara uma coisa para outra. O que isso quer dizer, Ben? Isso quer dizer que seu dinheiro, R$100 hoje, ele compra às vezes nem quinto das coisas que R$100 comprava 20 anos atrás. Com 20 anos atrás você poderia abastecer o carro, fazer compra no supermercado e ainda sair por uma, sei lá, pagar uma diária no hotel. Hoje, com R$100, você bota um pouquinho de gasolina no carro, só isso. Entende uma diferença? Então, seus investimentos, eles têm que subir muito acima da inflação para eles realmente render. Se eles sobem igual à inflação ou menos, você não está aumentando o seu patrimônio. Você, às vezes, mantendo ele e, no pior dos hipóteses, até diminuindo. Por isso que tem muitas pessoas com planos mirabolantes, porque eu não confio nos bancos, tudo isso, eu vou deixar o dinheiro embaixo do colchão. Essas coisas idiotas, porque você vai tirar o dinheiro embaixo do colchão daqui a 10 anos e você vai descobrir que você não compra nada com esse dinheiro que você guardou. Então, por isso que sempre, quando a gente olha investimento, qualquer investimento, ela sempre tem que levar a inflação em conta e ver se esse investimento paga acima da inflação. Se ele não paga acima da inflação, esquece, você não está fazendo nada. Pelo contrário, você só está destruindo o seu patrimônio, a quantidade de dinheiro que você tem ano após ano, ok? Isso é importantíssimo para prestar sempre atenção. Por que isso é tão importante que eu estou falando para vocês agora da inflação e de saber a diferença entre valor nominal e valor real? Porque incrível que pareça, essa coisa simples que eu expliquei para vocês agora, a maior parte das pessoas não sabe. Como eu sei que eles não sabem? Porque os brasileiros, até hoje, continuando colocando o dinheiro deles na poupança. Só para vocês, em 2020, era recorde de depósito na poupança. Só para você entender, na poupança brasileira tem mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Isso continua até hoje sendo a aplicação favorita dos brasileiros. Agora, eu quero que você entenda que se você só vai entender esse ponto da poupança, se você era um poupador até hoje, se você vai corrigir essa mentalidade sua a respeito da poupança, já valeu todo o curso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A poupança, as pessoas não entendem como ela é ruim, por quê? Porque, de novo, eles olham o valor nominal. Então, além da poupança mudar, se a gente está falando de 2, 3 anos atrás, a poupança pagava 8%, 9%, 10% ao ano, a poupança agora paga 1,4%, 1,6%, 2% ao ano. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses são os valores. Beleza? Só que se não fosse tão ruim, se ainda a gente não tinha inflação, que ela é maior do que a poupança. A inflação agora, estamos falando de inflação por volta de 4%. Eu não quero que vocês fiquem ligados muito a porcentagem. Quanto a porcentagem agora? Eu quero que vocês entendam a lógica do investimento. Para mim, muito mais importante que você vai aprender a pensar do que realmente saber quanto está a inflação hoje ou não. Eu quero que você vai saber pensar. Então, se a gente está falando da poupança que está pagando, por exemplo, 1,4%, ok? E estamos falando de uma inflação que está 4%, eu quero que vocês entendam que no final do mês, no final do ano, seu dinheiro não subiu 1,4%, seu dinheiro diminuiu 2,6%. Quer dizer que se você tinha R$1.000 na poupança no começo do ano, no final do ano você tem R$1.000 menos 2,6%. Mesmo que pareça que você tem 1.000 e pouco, mas na verdade você tem menos de 1.000, porque o poder da compra de seu dinheiro, hoje, depois de um ano, esse R$1.000 que você tem lá, ele é menos do que 990 de anos de um ano atrás. Entende isso? Agora, um ano, tudo bem. Bem, 2% a menos, ninguém morre por isso. Pois é, eu sei. Só que se você vai guardar por 10 anos, 20 anos na poupança, e a maior parte das pessoas no Brasil tem essa cultura. Todos vocês ou seus pais que guardam na poupança 20 anos. Se você calcula 20 anos de prejuízo de 2, 3% ao ano, vocês fazem as contas quanto dinheiro é? Você vai descobrir que você tem às vezes metade do dinheiro, às vezes você tem 40% do dinheiro que você colocou. Quer dizer que se você contava com esse dinheiro no futuro para aposentar, para ter liberdade, para poder aproveitar para viajar, você vai descobrir que seus planos foram por água abaixo. Por isso que é tão importante entender a diferença entre valor nominal e valor real e jamais coloque seu dinheiro na poupança para longo prazo. O único dinheiro que nós podemos deixar na poupança
É um pouquíssimo dinheiro, pouquinho, que serve só como parte pequena do fundo de emergência. Entendem isso? Então, nem na poupança e nem na Selic também. A Selic também está fora. Selic não serve mais para longo prazo. Selic só serve para fundo de emergência. Seu fundo de emergência, onde você vai ter lugar seguro para você deixar seu dinheiro, beleza. Mas fora de fundo de emergência, você não deixa seu dinheiro, não no Selic e muito menos na poupança. Beleza? Ok. Agora, eu vou dar para vocês um exemplo. Vamos mostrar para vocês uma tabela para a gente fazer uma comparação de poupança versus outra aplicação do Tesouro Direto para você ver a diferença para onde você vai poder chegar. Aqui estamos colocando valores, taxas de 2021 para você saber mais ou menos como funciona. Nessa tabela você está vendo, a gente colocou poupança versus IPCA+, IPCA mais 3,59, considerando que a inflação está 4%. Então, vamos para vocês ver a rentabilidade. Nós temos IPCA+, 3,59 menos 15%, porque IPCA+, paga imposto de renda de 15% quando é acima de 2 anos. Então, nesse caso, nós vamos ter 3,05% de rentabilidade real e a poupança 1,4% ao ano, como ela não tem imposto de renda, vai manter 1,4%. Agora, vamos tirar inflação. Como no IPCA+, já ele está valorizando acima da inflação, na poupança a gente vai ter que descontar 4% de inflação. Quer dizer que a gente vai ter rentabilidade de 2,6% negativo. Então, se você compara inflação IPCA+, que dá renda real de 3,05, comparado uma poupança que paga menos 10,6, vocês entendem a diferença entre as duas coisas. Então, não dá nem para comparar quantas vezes rende mais do que uma aplicação que rende juros negativos. Agora, se a gente não vai descontar a inflação, só para deixar eles igual por igual, o IPCA+, nesse caso, paga 5 vezes mais do que a poupança. Por isso que se você quer, por exemplo, renda fixa para longo prazo, você tira da poupança, pelo amor de Deus, e você coloca no IPCA+, aí você vai garantir que seu dinheiro vai valorizar. Ok, qual é o número mágico que precisa guardar por mês para a gente conseguir nossa liberdade financeira? Eu sempre falo que o número mágico é 30%. É você viver com 70% e guardar 30% do que você ganha. Eu sei que muitas vezes você não consegue fazer isso, por isso, primeira coisa eu falei para vocês no começo do vídeo, que é o mais importante antes do investimento é os primeiros módulos de mentalidade, padrão de vida, dívidas. Esses são os 3 que vai definir quanto dinheiro está sobrando todo mês. E aí, talvez no começo você ainda tem um padrão mais elevado, você diminui, guarda 10%, depois 20%, depois 30%, até que você vai atingir realmente esses 30%. Nos cálculos que eu sempre faço, 30% é um número mágico. E aí sempre tem pessoas, quando eu dou uma palestra, eles perguntam, Ben, e as pessoas que ganham pouco, entendeu? Como a gente vive? Como a gente consegue nossa liberdade financeira? Será que é possível? E eu respondo sempre. Primeira coisa, a liberdade financeira, a fórmula não muda conforme os valores. A fórmula sempre a mesma. E a segunda coisa mais importante, eu sempre falo isso e a pessoa sempre fica chocada. Fala, quem mandou você ganhar pouco? E aí a pessoa sempre fica olhando, mas como assim, Ben? Presta atenção, gente. Ganhar pouco é uma situação temporária, é situação agora, atual. Quem falou que você tem que continuar ganhando a vida toda pouco? Bem, mas eu ganho salário mínimo, bem, eu não tenho estudos. E daí? Quem falou que precisa ter estudos para ganhar mais dinheiro na vida? Só precisa se empreender, só precisa ter vontade, só precisa sair da zona de conforto. Qualquer pessoa que quiser, pode ganhar mais. Você pode ganhar mais dentro do seu trabalho, trabalhar horas extra para ganhar mais. Na minha empresa não paga horas extras. Tem como crescer? Não sabe, minha empresa não tem para onde crescer. Esse emprego acabou. Então pronto, então muda. Quem falou que você tem que continuar lá a vida toda? Gente, a gente vive uma única vez. Vive do jeito certo. Vive você crescendo, evoluindo. E se você tem algum lugar que não lhe permite isso, muda. Troca de lugar, entendeu? E se você está em um lugar legal, perfeito, continua trabalhando lá e faz renda extra. Gente, se você vai entrar na internet, tem 300 formas de ganhar uma renda extra. Você pode ser representante comercial, você pode trabalhar em marketing de rede, você pode trabalhar no marketing digital, vender produtos pela internet. Tem N formas para quem quer realmente sair. Não ter estudos, não ter apoio, não ter dinheiro, isso nunca foi
uma barreira para quem queria realmente crescer na vida. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você pode. A única coisa que você tem que ser dessa zona eu nem vou falar zona do conforto, mas essa zona que você acha que essa vida que você leva hoje é seu destino. É porque sua família sempre ganhava pouco, ou porque você nunca tinha estudo, ou porque você ganhava isso que vai levar você a vida toda. Não! Você pode mudar em qualquer idade, em qualquer situação, você pode mudar e crescer. Ah, bem, mas eu tenho medo disso, medo de... Perfeito! Você não tem medo de continuar com a mesma vida que você tem até hoje? Você vai ter que escolher o que você prefere. Você prefere uma vida diferente, uma vida onde você vai crescer, vai evoluir, um dia vai ter liberdade financeira, ou uma vida que você sempre vai usar, que você ganha pouco, que não tem, que mal consegue pagar as contas. São escolhas que a gente faz, escolhas. Agora, se a gente vai entender essa fórmula de 30%, mas entender ela dos dois lados, o que significa bem dos dois lados? Por um lado, você diminui seu padrão de vida, quer dizer que sobra mais dinheiro. E do outro lado, você também aumenta seus ganhos. Putz, isso você está acelerando, isso vira modo turbo para você construir a sua liberdade financeira. Porque cada vez vai sobrar mais dinheiro. E cada vez você vai poder aplicar mais. E cada vez você vai encurtar o tempo que vai levar você para a sua liberdade financeira. Porque o tempo da liberdade financeira, ou vamos dizer assim, a fórmula da liberdade financeira ela contém de duas coisas, de tempo e de valor investido. E os juros, obviamente, certo? Então, se você consegue ter juros melhores e colocar mais dinheiro, o tempo, obviamente, vai encurtar. Então, se você consegue padrão de vida enxute, aplicando tudo que você aprendeu nos outros módulos, e no mesmo tempo começar a ganhar um pouquinho de renda extra, não precisa ter muita coisa, mas qualquer valor de dinheiro que vai entrar extra, que vai direto para investimento, isso vai economizar para você anos de vida. Anos onde você vai poder sair para a sua liberdade financeira muito antes do tempo. Por isso que é tão importante mudar a cabeça, padrão de vida, ganhar mais dinheiro para chegar para a liberdade financeira. O ganhar dinheiro não é obrigatório. Padrão de vida correto é obrigatório. Entendam isso? Como padrão de vida, se você diminuir o padrão de vida, vai sobrar dinheiro como aquilo que você ganha hoje. Então, já é suficiente. Agora, se você também vai acrescentar esse bônus de ganhar mais, aí a velocidade se torna muito mais rápida. Então, trabalha para chegar para 30%. Nem que hoje você começa com 10%, depois 20%, até que você chega para 30% de investimento. É possível para qualquer pessoa chegar um dia para isso. Basta você realmente focar nisso. Padrão de vida diminuindo e, no mesmo tempo, aumentando os ganhos. Agora eu vou mostrar para vocês na prática uma simulação que nós vamos fazer na calculadora do Banco Central, como quando a gente ganha, por exemplo, R$5.000, se a gente vai viver com 70%, quer dizer, viver com 3.500 e investir 1.500. Vou mostrar para você como em 25 anos, por volta de 25 anos, você conseguir aquele valor que a gente falou de 1.250.000, valor que ele permite viver com 0,4% desse valor para ter a liberdade financeira. Então acompanha comigo aqui no site. Ok, então vamos entrar agora aqui estou na internet, no Google, vamos entrar vamos lá, calculador do cidadão, a gente vai clicar aqui e aqui a gente pode fazer uma simulação, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar aqui aplicação como depósitos regulares, ok? Então, vou colocar aqui. Então, número do mês, vamos falar de 25 anos, quer dizer 300 meses, beleza? Taxa de juros mensais. O taxa que eu vou escolher aqui, eu vou escolher taxa de 0,6. De onde eu peguei essa taxa, bem? É assim, se a gente pode pegar os prefixados do Tesouro Direto ou o IPCA+, do Tesouro Direto, os dois dá acima de 7%. Independente de como está a taxa Selic, os dois sempre dá acima de 7%. Na verdade, depende da taxa Selic, ele pode dar 8, 9. Bem, mas se você vai usar todo o dinheiro, nós vamos ter problema com a inflação. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou ensinar vocês exatamente como a gente resolve isso. O valor que a gente vai depositar todo mês, vamos colocar R$1.500, ok? E aí, a gente vai calcular, e aí a gente vai ter exatamente o valor que a gente falou, 1.261.000. Então, em 25 anos, seguindo com a aplicação, se você vai colocar no prefixados ou no IPCA+, você vai atingir esse valor de 1.261.000. Agora, tem uma coisa que a gente precisa saber que ele é muito importante, aquele que eu falei para você sempre, da inflação. Bem, mas a inflação, esse 1.261.000 não vai valer daqui a 25 anos a mesma coisa que 1.261.000 vale hoje. Pois é, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa que chama adaptação para a inflação. O que isso quer dizer?
Todo ano nós vamos aumentar nossa aplicação financeira conforme a nossa inflação. Isso quer dizer, se esse ano a gente começou a investir R$ 1.500, no ano que vem vamos imaginar que a inflação vai ser 4%, então nós vamos fazer, no ano que vem, nós vamos fazer 1.500, nós vamos fazer 1.500 mais os 4% da inflação. Quer dizer que no ano que vem a gente vai guardar 1.560 todo mês, certo? Vamos imaginar que no ano que vem também vai ser 4% de inflação. Então vou aumentar no valor que eu estou investindo mais 4%. E quer dizer que no ano depois eu vou depositar 1.622. Todo ano eu vou fazer esse reajustes de minhas aplicações financeiras conforme a inflação subindo. Isso quer dizer que quando vai chegar daqui a 25 anos, obviamente o valor que eu vou ter não vai ser 1.261, provavelmente ele vai ser, sei lá, por volta de 2 milhões, mas esses 2 milhões daqui a 25 anos é equivalente a 1.261. Isso é uma forma que a gente consegue acompanhar a inflação e mesmo assim poder realmente aproveitar os juros que a gente está recebendo de nossas aplicações. Entendeu? Então isso é um exercício muito importante, porque senão, se você só vai fazer o mesmo depósito todo ano, você vai descobrir que realmente a inflação correu uma parte grande e importante de seus investimentos, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora nesse exemplo? Eu vou mostrar para vocês que nós temos uma aplicação, se você vai usar, por exemplo, no Tesouro Direto, desde prefixado, especialmente, no próximo aula, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês exatamente como funciona o Tesouro Direto, não fica preocupados, mas se você vai escolher essas aplicações e você vai usar elas para longo prazo, sim, você pode atingir sua liberdade financeira com isso. Agora bem, tem como encurtar esse caminho dos 25 anos? Tem. Tem duas formas de você encurtar esse caminho. Primeira forma é de você melhorar os juros, ok? Se você vai pegar aplicações que rendem mais, pode melhorar um pouquinho esse tempo, porém, não esquece que sempre quando você vai aumentar o retorno que você tem, você aumenta os juros, você aumenta o risco. Não existe e nunca vai existir aumentar os juros sem aumentar o risco, porque sempre o retorno está ligado para risco. Então, se você vai fugir disso, você tem algum problema. Se alguém te oferece, isso já falei para vocês, se alguém te oferece uma aplicação, não bem, isso está pagando 2% por mês garantido, 3%, 4%, cai fora porque é golpe. Porque ninguém pode garantir nada acima da taxa básica do mercado sem aumentar o seu risco que você está exposto. E conforme ele está prometendo mais, pode ter certeza que o risco está aumentando proporcionalmente, até o ponto que esse risco já não vai nem valer a pena. Então, nunca esqueça isso. Então, um lado, você pode aumentar o retorno de seus investimentos. Segundo lado, você aumentar seus depósitos. Quer dizer que você cresce, trabalha, entendeu? Ao longo dos anos, você ganha mais, sobra mais dinheiro, você investe mais, você vai encurtar muito esse caminho. E a terceira forma que nós vamos aprender mais para frente é você combinar 2 ou 3 tipos de investimento. Se você vai combinar, por exemplo, investimento bancários com investimento que eu chamo upgrade de imóveis, para você aumentar seu patrimônio com imóveis, esse aumento de patrimônio que você consegue através de compra e venda, esses valores grandes que você vai ganhar, se você vai colocar esses aportes financeiros nos seus investimentos, também vai ajudar você bastante acelerando essa velocidade. Então, em vez de uma coisa que poderia ter 25, você pode diminuir por 23, 20, 15 anos e muito mais ainda, se você vai realmente combinar duas coisas. Eu acredito mesmo que se você combina 2 tipos de investimento, trabalhando focados, pode um tempo bom, 10, 12 anos, pode conseguir a sua liberdade financeira. Isso é possível, mas, de novo, você vai ter que aprender, melhorar e, como eu falei para você, sempre não esquece que os primeiros pilares é o mais importante para você chegar para esse ponto, onde você realmente consegue. Então, eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo exatamente como, através dos juros bancários, hoje, teoricamente, se torna um pouquinho mais difícil, apesar que, de novo, você vai perceber que a taxa Selic, ela diminui muito, ela mudou totalmente, a poupança mudou totalmente, porém, investimento de IPCA+, você vai ver que eles mudam muito menos, eles são muito menos oscilações do que realmente a taxa Selic. Então, se você vai colocar investimento no IPCA+, prefixados, combinando esses duas, você pode, mesmo assim, mesmo que vai levar mais tempo, você pode sim também conseguir a sua liberdade financeira. Isso, obviamente, depois que você já tem
a sua fundo de emergência. Para quem ainda não tem seu fundo de emergência, que você precisa ter de 6 a 12 vezes o seu padrão de vida, isso é óbvio. Onde eu vou colocar eles? Você pode colocar uma parte na Selic, parte no banco digital, um parte pequeno na poupança para ter liquidez imediata, caso você precise ao final de semana de dinheiro. Mas depois que você construiu esses 6 a 12 para proteger você e sua família, aí você vai partir já para os investimentos longo prazo. Beleza?